20 horas, que é o momento do culto em seu lar. E a partir desse momento, o nosso culto passa a ser transmitido pelo Facebook, pelo YouTube também, tá? E para quem está chegando aqui, nós temos um casal aqui, está nos visitando, não, muito bem, glória a Deus, está nos visitando. Então, no caso, vocês queiram estar acompanhando também os nossos cultos, né, pela live, tem a página da Igreja Batista Central de Praia Grande, e a Elson Reinan Silva Brito, sou eu, pode tocar lá e pedir a nossa amizade e dar acesso lá no Facebook. No YouTube, você abre na página do YouTube, digitar Pastor Reinan, aparece a minha foto, dá um clique em cima e ali estão todas as nossas ministrações. Ok, amados? Muito bem. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no segundo livro de Reis, capítulo 2. Reis está no Antigo Testamento, depois do primeiro e antes de 1 Crônicas, está o segundo livro de Reis, capítulo 2. Muito bem. A partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: Ficai-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que o Senhor já tomado de ti. E disse a Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de ti. E disse Eliseu: peço que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará, porém se não, se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo
com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. E que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Amém, amados? Pai querido, ainda em tua presença nós pedimos a unção do teu Santo Espírito, a tua direção, para que neste momento de culto, do culto em seu lar, que a tua palavra seja ministrada com sabedoria, com verdade, como o Senhor assim o quiser. Que o Senhor possa nos usar neste momento apenas como um porta-voz da tua palavra, como um vaso tão somente. E como diz João Batista, importa que o Senhor cresça e que eu diminua. Contanto, Pai, que a tua palavra seja ministrada nesta noite aos presentes aqui neste culto e a todos os que estão participando, tanto aqui os irmãos de nossa igreja, Praia Grande, São Paulo, aqui no Brasil, e vários lugares fora do Brasil que nos assistem neste momento. Que o Senhor possa abençoá-los ricamente com a sua santa palavra. Aceita, Senhor, o nosso culto. Aceita o nosso louvor, a nossa adoração. Aceita-nos em tua santa presença e fala conosco ainda através dos cânticos e através da sua santa palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Ainda de pé, nós vamos cantar dois louvores. Glória a Deus. Amém. Vamos continuar cantando para Jesus. Quem gosta de cantar aqui para Jesus? Eita, todo mundo não. Eu amo cantar para o Senhor. Então vamos cantar com alegria. Vamos cantar com alegria e celebrar o Senhor com suas palavras. Amém, irmãos? Glória a Deus. Thank you.
olhos e abra seu coração para receber a presença do Espírito Santo de Deus essa noite. Ele está aqui, ele se faz presente nesse lugar. Espírito
Queridos, o texto que nós lemos agora há pouco, de 2 Reis, do capítulo 2, verso 1 a 11, nos traz uma história muito interessante, uma história assim de cunho espiritual, né? Quando Deus toma Elias e Eliseu, um discípulo de Elias, sempre ali na cola, para que a unção de Elias passasse para ele. Ele sabia que Elias ia ser arrebatado, não foi, né? Agora, esse texto vai nos sugere aqui o seguinte tema: o trabalhar de Deus em meio às crises humanas. Fala comigo: o trabalhar de Deus em meio às crises humanas. Eu não sei se vocês conhecem, né, já ouviu essa palavra ou sabe o que é crise. Que não é crise de Cristina, não é que o pessoal chama a mulher que tem Cristiane, Cristina de Cris, mas essa é uma crise diferente, né? Uma crise que abate a alma das pessoas, que tira a alegria e muitas vezes deixa as pessoas em situações complicadas, né, difíceis. E nós, como povo de Deus, nós oramos ao Senhor, nós buscamos a presença de Deus, conhecemos a palavra e sabemos que em momentos de dificuldades nós temos uma porta para bater. Falamos a porta dos céus, né? Falamos em Jesus, que também ele se declara como a porta das ovelhas, né? E diz: aquele que passar por ela encontrará pastagem, ou seja, alimento, a vida, né? Então nós recorremos a Jesus, mas às vezes, mesmo como servos de Deus, como homens e mulheres conhecedores da palavra, muitas vezes nos abatemos, né, ou nos deixamos abater pelas crises que sobrevêm a nós, e muitas vezes de maneira violenta, né, brusca, e nós ficamos atordoados. Então, queridos, esse texto que nós lemos aqui, principalmente o versículo 11, que servirá de base para a nossa ministração, diz que: e sucedeu que, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Quem já ouviu falar essa palavra redemoinho? Eu já ouvi, já passei por um. Nosso cabelo fica todo em pé, né, todo arrepiado o cabelo, né? Você sabe como forma o redemoinho, não? Como aquilo é formado? Não? São correntes de ventos opostos, chocam com outros, né? Lá no interior o pessoal falava pé redondo, né? Levanta poeira assim, né? E enche os olhos de terra, né? É um negócio difícil. E o que nós entendemos aqui, que o autor do segundo livro de Reis diz que Elias foi elevado aos céus em meio a um redemoinho, né? Coisa assim bem curiosa, né? E a gente percebe que Deus usa todos os meios que nós conhecemos, que nós vivenciamos, para também, através disso, trazer uma resposta às nossas indagações, aquilo que nós
também muitas vezes não sabemos nem externar, nem verbalizar. Deus conhece o nosso íntimo, o nosso ser, né? A palavra diz que um dos atributos principais de Deus é a onisciência. Ele conhece o nosso interior, a nossa mente, a nossa alma, sabe o que pensamos, o que pensamos agora e o que vamos pensar. Ele já sabe de todas as coisas. E o redemoinho era algo assim um tanto curioso. Naquela região de Elias, muito desértica, certamente havia muitos redemoinhos. Então, amados, veja que impressionante é a revelação bíblica, né? Ele diz aqui, a Bíblia diz que é levado aos céus, né? É levado aos céus. E isto é algo muito bom. Não, Elias foi elevado aos céus. Isso é o quê? Algo positivo, algo top, né? Da hora, muito, muito bom. Os céus é a morada de Deus, as mansões celestiais, onde almejamos também estar ali um dia, porque o céu é a casa de Deus e ali está a presença de Deus todos os momentos. E na revelação a João, ali o Apocalipse, diz que lá nem necessita da luz do sol, porque a glória do Senhor brilhará sobre todos. Isto é algo por demais importante para nós. Agora, o que mais nos chama a atenção é que isto aconteceu num redemoinho, tá? O que já não parece bom, porque fala de vento, fala de poeira, né? Não é bom, porque o redemoinho é aquele vento rápido em espiral, causado pelo cruzamento das ondas de ventos contrários em uma tempestade, coisa que, como vocês mesmos já deram conta e conhecem bem o que é o redemoinho. Então, amados, agora, o que é mais estranho é que Deus tem usado um elemento natural tão violento para elevar Elias aos céus, né? Podia ter usado uma carruagem real diferente, né, com anjos tocando, mas foi uma forma diferente, tá? E a Bíblia diz que foi assim que aconteceu. Deus elevou Elias no redemoinho. Ele usou uma tempestade de ventos fortes e, obviamente, sem nenhum dano, sem nenhuma sequela para Elias, que foi envolvido naquele redemoinho. Quem já passou por meio de um redemoinho, pelo menos a gente sai coçando o olho, porque enche de terra, de poeira e de cisco, cabelo, né? É uma coisa terrível, tá? É uma coisa terrível. Agora, vejamos como Deus é sábio em seu agir. Aquilo que nos parece perigoso, que possui poder destrutivo, é usado por Deus e transformado em um meio poderoso e seguro para nos levar para bem pertinho dele. Às vezes eu fico imaginando que quando as coisas estão muito boas, as coisas estão sempre, né, como diz, beleza, parece que nós distanciamos
de Deus. Ficamos tristes, angustiados, e às vezes somos soberbos, achamos que também não precisamos, e muitas coisas acontecem. Mas, como os irmãos podem ver, nesse momento aí de confinamento, de restrição de pessoas dos cultos, a gente percebe, que poucos aparecem, e outros gostariam de estar presentes, outros estão até dando graças a Deus porque tem uma desculpa para dar, para não vir à igreja. E às vezes, irmãos, Deus muda. Ele pega uma brisa bem suave e transforma numa tempestade, num redemoinho, para que nós tenhamos consciência onde nós estamos, o que nós estamos fazendo, ou o que nós precisamos fazer para nos libertar de tais coisas. Mas, queridos, os redemoinhos, aqui para o nosso contexto de hoje, representam tempos difíceis, de muita tensão em nossas vidas, mas que o Senhor nosso Deus usa para fazer crescer o nosso nível espiritual. Não é assim que acontece com a gente, que nós voltamos para Deus quando as coisas estão difíceis, Muitas vezes oramos bastante, ou aprendemos a orar, ou aprendemos, que Deus é Deus, que Ele tem um domínio de todas as coisas, e a gente busca a presença de Deus. É algo bom. Eu fico feliz, do Rafael e aqui a Aliciane, eles falaram: pastor, abençoa o meu casamento. Por quê? Porque a bênção de Deus, ela é necessária, ela é útil, ela é tudo que nós precisamos para nos completar. Não basta ser marido e mulher, não basta ser pais e filhos, é necessário que Deus faça essa ligação, esta união, e essa presença de Deus é que completa a nossa alegria, a alegria da família, a alegria dos pais, dos filhos, a alegria daqueles que buscam uma formação profissional, que tem um trabalho, que busca os recursos e encontra os recursos. Deus completa toda esta nossa alegria de que nós precisamos. Veja que Elias subiu ao céu numa tensão em meio a forças contrárias, Parece que nós vivemos em meio de forças contrárias nesse contexto social, político que nós vivemos, Brasil e no mundo. Há uma contradição, divisões, e essas forças contrárias têm trazido grandes prejuízos para a nação brasileira, para a igreja de Jesus, para as famílias. Então, nós vemos nesse texto que Elias subiu ao céu em meio a forças contrárias, Sabe que não é nessa hora que nós buscamos a presença de Deus, que nós tentamos nos aproximar de Deus no momento das forças contrárias? Talvez, queridos, alguém aqui esteja passando por um período de tensão em sua vida, um período de angústia, um período de sofrimento, de escassez,
de necessidades, de carências afetivas ou outro tipo de carência. E a palavra também nos mostra que esses momentos de forças contrárias a nós também poderá nos proporcionar esse momento de aproximação de Deus, para estarmos mais perto de Deus. Então, se você se encontra no meio de uma tempestade de ventos contrários, lembra-se de que Deus pode estar te elevando para outro patamar de experiência bem melhor do que esse que você talvez esteja vivendo. Nós precisamos, irmãos, confiar no trabalhar de Deus em nossas vidas, na sua vida, em cada vida. Deus, Ele trabalha em meio às crises humanas e Ele usará o redemoinho das tempestades da vida para fazer com que você, possa subir mais alto, que você possa crescer espiritualmente, quando não, pelo menos moralmente, religiosamente, socialmente, profissionalmente. Ninguém chegou onde chegou sendo levado pelas brisas. Todos nós saímos à luta, à batalha, lutamos para aprender, para a escola, para a formação escolar, acadêmica, para o casamento, para o trabalho. Todos nós nos esforçamos, e isto é algo que Deus quer nos proporcionar, esse crescimento a partir da vida espiritual. O Senhor quer te elevar a lugares mais altos, a lugares mais sólidos, mais firmes, e nós queremos isso. Então, amados, esse texto de 2 Reis nos ensina verdades que vale a pena refletir. Primeiro, Deus fala conosco em meio às tempestades da vida. Esta é uma forma que Deus tem para falar conosco. Eliseu, tempos depois, ele sendo perseguido por Jezabel, a rainha perversa, ele foge, viaja 40 dias, chega em um lugar deserto, em Horebe, ali ele entra em uma caverna e com uma depressão profunda, prestes a sucumbir, como ele mesmo pediu que Deus lhe tirasse a vida. E Deus fala com Eliseu de uma forma bem diferente, através de uma brisa suave que fazia farfalhar aquelas plantinhas em volta da caverna. E ele diz, ele vê aquilo, ele sente a presença de Deus e cobre o seu rosto, por temer a presença de Deus. Mas esse Deus também fala conosco em meio às tempestades da vida, tempestades que já conhecemos e que provamos e que muitas vezes tentamos se evadir, sair dessa tempestade, mas tenha certeza que no final nós teremos coisas boas, pelo menos boas experiências de vida teremos depois de uma longa caminhada e de uma grande tempestade.
porque Deus vai falar conosco em meio a estas tempestades. No livro de Jó, ele, através do seu livro, ele nos ensina, falando sobre a sua dura e grande experiência. E no final do seu livro, Jó 38, verso 1, nós lemos isso. Então o Senhor respondeu a Jó do meio, sabe de onde, irmãos? De uma tempestade. Olha como foi que Deus respondeu a Jó, do meio de uma tempestade. Então não foi só Elias, Jó também provou esta tempestade. Outros apóstolos, profetas, provaram tempestades, servos de Deus. Ainda hoje, alguém prova estas tempestades em sua vida. Agora, amados, vale salientar que o redemoinho é uma forma de tempestade, de ondas, de ventos contrários que se chocam. E Deus fala em meio às tormentas da vida. Ele nunca perdeu a oportunidade de nos dirigir a palavra. Muitos esperam a palavra de Deus, hoje eu não sei se tem ainda muito isso, mas quando eu era mais menino, havia muito a tal de caixinha de promessa, e aquilo ali era como um amuleto, todo mundo ia ser trabalho, não podia sair antes de pegar ali um cartãozinho daquele, olhava, glória a Deus, a coisa aqui é boa, e saía feliz da vida, sempre promessas. Só que Deus fala também, não desta forma, acariciando, afagando o seu ego, mas traz uma mensagem, como trouxe, ou como levou no caso para Elias. Ele tinha que deixar a sua vida, o seu ministério, deixar os seus entes queridos, deixar tudo e todos em um redemoinho. Então, isso é importante. Deus fala em meio às tormentas da vida. Jó diz que a voz de Deus trovejavam maravilhosamente. Ele faz coisas grandiosas acima do nosso entendimento. Jó 37, verso 5. E em Apocalipse 1, o verso 4, lemos que a voz de Deus é voz como de trombeta. Nem o vento mais forte, nem também as tormentas ou grandes tornados, mais violentos que sejam, eles podem abafar a voz do Deus Todo-Poderoso. Nada, ninguém poderá abafar a voz de Deus, como Jó fala que trovejava maravilhosamente. Até os índios que não conhecem a nossa teologia cristã, mas quando tem trovão, eles entendem que é a voz do caramuru, a voz dos deuses, e eles se recolhem, enquanto muitas vezes nós, nesse momento, estamos aí na praia, pegando bronze e o trovão, trovejando. Muitos aqui a palavra de Deus trovejando, mas muitos não estão nem aí, preferem outros caminhos, talvez um caminho florido, como o profeta Isaías fala, da preparação do caminho, aplanando os montes, aterrando os vales, acertando caminhos tortuosos, e quando nós fazemos uma palavra, trazendo uma palavra de autoestima, então nós falamos, que os caminhos são retos, para que você alcance aquilo que Deus te deu por promessa. Então, o redemoinho é um caminho também que Deus
possa falar conosco. Então, amados, Deus fala a Jó em meio a uma crise, em uma tempestade. Jó 40, o verso 6, diz isso. Então Jó, ele atravessava um período de grande tensão. Ele passava por uma tempestade violenta em sua vida. E ele estava agitado. Mas Deus usou a crise, a tensão de sua vida para falar com ele. Todos nós conhecemos a história de Jó. Não foi fácil, talvez, quem sabe, eu não posso julgar, quem sabe a sua tormenta, a sua tempestade tenha sido mais difícil do que de algum de nós aqui, de perder todos os seus filhos, de perder a sua saúde, estar com o corpo em chaga, perder sua esposa e perder tudo e ficar sozinho e ainda ser julgado pelos seus amigos. Não era fácil. E Deus usou esse período para falar com ele. E é assim que Jó diz no seu livro, no capítulo 42, o verso 5: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quer dizer, todos nós já ouvimos falar em Deus, pelo menos eu acredito. Se não, aqui os presentes estão ouvindo agora falar que Deus existe. E quando nós duvidamos, teremos uma prova muito difícil para entendermos que Ele existe. Quando nós, crianças, muitas vezes, hoje a psicologia moderna da degradação da família, levou para o outro lado. Mas, quando a gente esquecia do pai e da mãe e aprontava, então logo mais saberíamos que tinha pai e mãe, porque era trazido ou por aqui, pelo cabelo, pelo braço, e aí havia um grande redemoinho, Mas, meus irmãos, eu passei por tudo isso, estou aqui são e salvo, o redemoinho da minha mãe, lá na Bahia, Glória a Deus, glória a Deus. E eu digo para vocês, o que nos faz aproximar de Deus, o que nos leva a conhecer a Deus, são as tempestades da vida. Paulo, o apóstolo, antes de se converter, ele era terrível, era um homem famoso, poderoso, e ainda buscou poderes para perseguir a igreja. E ele ia, não tinha isso com ele não, até que um dia ele tombou as portas de Damasco. Ele caiu do cavalo 2 vezes. Caiu do cavalo literalmente falando, porque caiu mesmo no chão, do rosto em terra, e também caiu do cavalo porque achava que Deus não existia. Achava que Deus era uma história lá dos rabinos. Jesus era uma piada de mau gosto. E ele escuta a voz de Deus: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele: quem és tu? Eu sou este, a quem tu persegues? Ali muda a história de um homem, através do encontro com Deus. Queridos, não espera você cair do cavalo, não espera a enfermidade, a escassez, a desgraça bater em sua porta para falar: Senhor, eu aceito. Não espera
ser jogado no mar, ser devorado por um peixe, para depois você entender que Deus existe. Então é melhor entendermos este momento que vivemos para nos aproximar mais de Deus. Olha, amados, Jó estava informado que a crise que ele estava passando era uma verdadeira tempestade de redemoinhos, e que isso permitiu que seus olhos pudessem ver a Deus. Tá? Agora, quantas vezes o problema, a dificuldade que surgem nos permite ouvir a voz de Deus? Quantas vezes acontece isso? Vejamos, queridos, Deus falou a Jó em meio à tempestade que ele passou em sua vida. E é possível que Deus também esteja falando em meio a uma tempestade em que você, quem saiba, esteja vivendo essa tempestade. Ou você está à porta de uma tempestade e não sabe, porque nós não sabemos. Segundo, Deus usa as tempestades da vida para se manifestar. Talvez é uma forma de Deus chamar a atenção, já que estamos tão envolvidos em tantas coisas, em tantos projetos, em tantos sonhos, e a gente esquece do nosso referencial maior, que é Deus. Nós lemos no livro do profeta Zacarias, capítulo 9, verso 14, o seguinte: o Senhor tocará a trombeta e marchará em meio às tempestades do sul. Assim diz o profeta Zacarias. O toque da trombeta. No quartel é o toque da corneta, né, irmão Tenente? O toque da corneta, né? Meu filho esteve no quartel e estive lá em algumas festividades, né? Cada toque tem ali uma mensagem, e eles entendem a mensagem, e eles estão prontos a cumprir tudo aquilo. Então tem que estar atento. O profeta Zacarias diz: o Senhor tocará a trombeta. Vamos fazer aqui uma transliteração da palavra. E o Senhor tocará a corneta. E nós precisamos estar atentos. A Bíblia tem mostrado que o Senhor pode se manifestar em meio a uma tempestade. Ele pode se manifestar. Então fiquemos atentos. Está o problema, a dificuldade, né, a tempestade batendo em sua porta. Amados, será que Deus não está querendo falar com você? Será que não está querendo falar? Então fique atento, porque algo vai acontecer. O profeta Zacarias falou que o Senhor marchará em meio às tempestades. Ele é o Rei, o soberano Senhor, e marchará em meio às tempestades. Então vamos dizer que as tempestades você está usando essa tempestade para chegar até você, para falar com você. E nós precisamos estar atentos. Deus usa o caos como matéria-prima para dar forma e embelezar toda a sua natureza, toda a vida. Não é assim que nós entendemos, né? O Gênesis conta
a história da criação, diz a Bíblia que a terra era sem forma e vazia. No entanto, Deus criou a luz, criou os mares, a terra seca, as plantas, os peixes, os animais. E no finalzinho da criação, tem a palavra lá, e criou Deus o homem e a mulher, e diz, e viu Deus que foi muito bom. Então, Deus tem esse poder de criar, mesmo no caos de nossa vida, de criar também uma nova oportunidade, de criar uma direção, de criar uma história, uma experiência, de criar algo que jamais venhamos a perder de vista. Nós perdemos o que ouvimos falar muitas vezes, nós esquecemos, perdemos o que trabalhamos e ganhamos. Mas, irmãos, a nossa fé, a nossa experiência, estas coisas, ninguém tira de nós. E Deus marca isto muito profundamente em nossa vida. Então, a verdade é esta: na tempestade violenta, na tensão mais forte, Deus mostra a sua majestade, marchando, manifestando a sua presença. Então, fique atento com as tempestades da vida que você talvez esteja enfrentando ou que venha a enfrentar. Terceiro e último, Deus forja o nosso caráter em meio às tempestades. Você sabe o que é forjar caráter, né? Então, não é fácil. Tem um filho de 20 anos, né? E nós lidamos com ele desde o momento que ele nasceu. Aliás, antes de nascer, já estávamos investindo, trabalhando, correndo atrás de médico. Nasceu e foi uma jornada, né? Aprendemos, aliás, ensinamos ele a falar, né? E a primeira coisa que o filho aprende a falar é papai, né? Então, já é algo bastante, né, marcante na vida, já é um caráter, né? E aí vai acontecendo, e aí chega um momento que o filho sabe mais do que a gente, e vai ter uma vida de acordo com aquilo que nós forjamos no seu caminhar durante o período em que esteve sob a nossa égide, e ele cresce. Então, amados, nós podemos ver hoje quem somos, e eu diria em muito por causa daquilo que os nossos pais forjaram em nós, o caráter que recebemos. No meu caso, o caráter cristão. Quando eu entendi por gente, meus pais já estavam na igreja, né? E glória a Deus, tive meus momentos de dificuldades, de rebeldia, de adolescência. Isto nunca me afastou de Deus, mas todas as coisas cooperaram para que eu me aproximasse mais de Deus. Então, queridos, Deus forja o nosso caráter em meio às tempestades. E eu digo para os irmãos que esse forjar caráter é nas lutas que nós descobrimos nossas fraquezas e incapacidades. Na batalha, nos momentos difíceis da vida, nos momentos de dor, de lágrimas, é que melhor aprendemos a confiar em Deus e saber
que sem Ele nada podemos fazer. O Senhor Jesus diz isso, que sem Ele nada podemos fazer. Isso quer dizer que precisamos da augusta presença de Deus. Quando Jó experimentou forte redemoinho em sua vida, ele pôde conhecer melhor a Deus, e ele mesmo disse ao Senhor, Jó 42, verso 5, sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado ou frustrado. E Jó disse isto, quebrantado diante de Deus, depois de um longo tenebroso inverno, de perda de entes queridos, de perda de saúde, de bens materiais, quando ele sentiu que estava no fundo do poço e que não tinha mais nenhum lugar para sair, não tinha mais nenhuma saída, então é que ele vai ouvir a voz de Deus, é que ele vai entender a voz de Deus e vai declarar que antes eu te conheci apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora ele fala de uma intimidade com Deus, que Deus é verdade, que Deus existe. Também, amados, é muito interessante ler o que Jó declarou em seguida, e isto lemos, né? Em Jó 42, verso 6, ele diz: menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. E entendemos aqui o arrependimento dele, a visão que agora ele tinha da sua situação. Ele estava dizendo: eu me arrependo do meu orgulho, eu me arrependo dos meus preconceitos. É um testemunho, é uma confissão que muitas vezes precisamos fazer diante de Deus. Veja, amados, o que faz uma tempestade quando Deus o permite na vida de alguém que o serve. Veja que essa experiência quebranta o coração, esmaga o orgulho, deixando a pessoa completamente entregue e dependente tão somente a Deus, dependente de Deus. Nós dependemos de Deus. Se não for Deus, o salmista diz: se não fosse o Senhor. Quem lembra do restante? Não ouvimos. Estivessem ao nosso lado, maravilha Israel. Os homens teriam devorado. Exatamente. Olha, teríamos sido engolidos, devorados pelos homens, se não fosse o Senhor. E nós precisamos de Deus em nossas vidas. Tá? E se está passando por alguma tempestade, lembra que há vários tipos de tempestades com redemoinhos ou tensão na vida. Por exemplo, falta de dinheiro, falta de companheirismo, problemas familiares, desavenças, perseguições, enfermidade e por aí afora. Mas vale salientar, é nesse momento de tempestade na vida é que podemos subir às alturas, como foi com Elias. Afinal, em meio ao redemoinho, Deus fala, Deus se manifesta, e nós nos quebrantamos em nosso orgulho
a fim de conhecermos mais a respeito de Deus e de sermos dependentes dele. Amém? Vamos orar? Eu convido os irmãos a se colocarem de pé. Curve a sua cabeça. Feche os seus olhos. Deus bendito e Pai celestial, Deus, eu não tenho a capacidade de adentrar a cada coração aqui, ou nos lares, ou aonde alguém esteja me ouvindo. Eu não tenho a capacidade de adentrar a mente, a alma das pessoas, mas o Senhor tem esse poder. Aliás, é o seu atributo natural, conhecer o íntimo de cada um. E eu te peço, Senhor, visite cada coração neste momento, visite os lares, as famílias, visite o coração, a alma, visita, Senhor, visita o teu povo espalhado por toda a face da terra e conhece as tempestades que cada um tem enfrentado no seu dia a dia, porque é impossível viver neste mundo e não passar por nenhuma tempestade ou não viver nenhuma tempestade. Eu te peço que o Senhor visite a mim mesmo, o meu coração, a minha alma, a minha casa, a minha família. Conheça, Senhor, a minha estrutura física e emocional, que é mais frágil do que tudo que as pessoas possam imaginar. Que o Senhor esteja comigo, a minha família, que o Senhor esteja aqui com cada irmão, com a minha igreja, com a tua igreja, tanto esta quanto a tua igreja espalhada pela face da terra. Visita, Senhor, cada líder, cada irmão, cada família, cada pessoa, Pai. Seja com cada um. Que o teu Santo Espírito, que possa trazer neste momento a paz que excede a todo entendimento e plantar em cada coração, em cada mente, de maneira que isso venha a crescer e que venha a jorrar como fonte de água viva em cada coração. Traz a tua paz, ó Deus, traz a tua alegria, traz as tuas bênçãos, Senhor, traz a tua presença, Pai, ainda que seja no meio de um redemoinho, que o Senhor se faça presente conosco e que nada disso nos abata, mas que promova, que nos eleve às alturas, que nos faça crescer, que nos faça subir para mais perto de Ti, ó Pai. Assim nós oramos, pedindo a Tua presença conosco, agora e para sempre. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe. Queridos, eu quero agradecer a todo mundo aqui, mas antes de agradecer, eu quero chamar aqui a irmã Rosevete. Vem aqui, minha irmã, nós estamos encerrando o nosso culto. A irmã Rosevete, mais intimamente, é chamada Irmã Rosa. Isso, a Irmã Rosa está aqui conosco já há algum tempo. Eu digo que a Irmã Rosa, como outros irmãos, são chamados aqui de frutos da pandemia. Esses irmãos, como a irmã chegou exatamente nesse período de confinamento. Tá? E a Irmã Rosa deseja se tornar membro de nossa igreja, viu? Não é membra não, viu? Não é membro, não tem membra, tem membro, né? É da mulher, mas é membro da nossa igreja. E aqueles que concordam que a Irmã Rosa se torne membro
de nossa igreja. Diga amém. Amém. Graças a Deus. Então, vamos falar para a irmã Rosa o seguinte, fala, irmã Rosa, a senhora é muito bem-vinda à família Central Praia Grande. Nós te amamos e queremos te abraçar sempre. Glória a Deus. Dá a palavra para Jesus. E não esqueça que nós estamos findando o mês de novembro, iniciando dezembro. Irmãos, a nossa igreja precisa contar com o seu amor e a sua fidelidade através das contribuições dos seus dízimos e ofertas, porque temos muitas coisas a serem pagas agora nesse início de mês. Não esqueça também dos mantimentos para a formação da cesta básica para aqueles a quem nós ajudamos todo mês com alimentação. Amém? Amém. Olha para a pessoa que está do seu lado, olha bem nos seus olhos. Tá? Eu quero falar para você uma coisa, você é muito bem-vindo. Vocês são muito bem-vindos. Pode ficar olhando que eu vou falar algo, tá? E que Deus te leve em paz, livrando de todo mal. Perigo das ruas, da maldade dos homens, dando vitória em meio aos redemoinhos da vida. Agora fala comigo assim, fala para a pessoa, olhando nos olhos dela, fala assim, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, misericórdia de ti. Sobre ti, o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Agora aquele cumprimento de japonês. Tá? Mas estaria pronto ali para cumprimentar. Que Deus abençoe a todos.